Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje é 46.1. Vai falar sobre o que, amadinha? É a parte de gramática falando concordância nominal, parte 2. A utilização dos adjetivos, mesmo, próprio, anexo, incluso, leso, que de obrigado. Utilização de muito, pouco, bastante, meio, caro e barato, é bom e etc. Conhecendo a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de produção ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Como sempre, a nossa aula começa com o texto atual. Hoje é metáfora, Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora. Lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Então, aqui, começando com a letra da música de Gilberto Gil. Beleza? Concordância nominal. Olha só a tirinha, meus queridos. O que eu tenho aqui nessa tirinha no primeiro quadrinho? Você não me mandou mesmo um cartão de Dia dos Namorados. Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo a sua o quê? Meu Deus do céu, postura? Não dá para entender, não. Eu admito isso numa pessoal. Obrigada, Charlie Brown. Sua cabeça dura. Amado, isso daí a imagem ficou um pouquinho ruim para eu. Eu admiro isso numa pessoa. É isso. Obrigada, Charlie Brown. Olha só a questão da concordância, tudo a ver. Por que Fio falou ali a questão do obrigada? Né? Por que eu usei obrigada? Por que essa mocinha aí não falou obrigado? Vamos descobrir agora. Caso especial de concordância nominal. Outra tira. Ai, amigo, então, quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele, tenho bebido menos Coca-Cola. Gente do céu, olha aí, lá na outra tira falou obrigada e agora é menos. Vamos descobrindo, vamos fazer essa relação daqui a pouquinho. Vamos descobrir por que ela se sentiu vingada. Porque a outra lá, a atual do ex, falou menos. Vamos já. E outra aqui, amadinho. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saqueio um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Olha aqui, ó, o mocinho, né?
está dizendo assim, obrigado. Lá, a mocinha falou o quê? Obrigada. Vamos descobrir, vamos construir o nosso conceito da questão da concordância, casos especiais. Ó, mais outra aqui de concordância. Desculpa. Que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como é romântico. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, ai. Por acaso, tu sabe o nome dela? Olha só, gente. Gente, é demais, né? Então, aqui, vamos analisar aqui nessa tirinha. Vamos pegar o substantivo. Do primeiro quadrinho, né? Eu tenho aqui flor. O que ele fala? Linda. Vou colocando aqui do lado. Linda. O que mais? Graciosa. O que mais? Perfumada. Muito bem. Por que ele falou perfumada, graciosa e linda? Porque está relacionada à palavra flor, né? Flor, a flor linda, flor graciosa, flor perfumada. Flor é um substantivo feminino. Então, eu vou usar adjetivo fazendo a concordância com ela. Flor está no singular. Então, o adjetivo que estiver ligado a ela, fazendo ligação, né? Vai ter que fazer a concordância também em gênero e número, tá certo? Então, meus queridos, vamos lá. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo a qual se referem. Então, aqui, graciosa, perfumada e linda, fazendo a concordância com quem? Com um flor. Beleza? Então, concordância de nome, tá? E lá naquela primeira, quando tem, voltando lá para mostrar para vocês, a mocinha disse aqui, obrigada, tia. Por que falou obrigada? Porque é uma menina. A menina diz obrigada. Menino diz obrigado. Como que você diz, professora? Ó, obrigada vai concordar com o nome, com a pessoa que fala, tá? Não é porque assim, ó, eu vou falar com uma menina, vou falar obrigada sempre. Se eu falar com o menino, vou continuar falando obrigada, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, se eu vou falar com um garoto, eu falo obrigado. Não, é obrigada. Eu sou mulher, falo obrigado, tá? E a questão do menos aqui, não existe menos, só existe menos. A palavra menos não existe, tá bom? Então, o certo seria, tenho bebido menos Coca-Cola, estou com menos disposição, tá bom? Não existe a palavra menos, só existe menos, tá bom? Vamos lá, outra. Aqui, por que está certinho, amadinho? Olha aqui que está falando, ó, um homem. Tá? Então, ele diz obrigado. E se fosse eles, disseram obrigados, tá bom? Ok? Vai ter a flexão. Continuando aqui. Mesmo e obrigado deve concordar normalmente a palavra que fazem referência. Ó, ele mesmo disse isso. Por que fica mesmo? Porque usou, ó, pronome ele. Se eu trocasse em vez de falar, por exemplo, se fosse ela mesma disse isso, ó, fazendo sempre a concordância. E se fosse aqui,
Eles mesmos disseram isso. E aí, elas mesmas disseram isso. Obrigada, disse ela. Por que que tá ela? Porque, ó, porque tá obrigada, porque quem falou foi ela. Ele disse obrigada. Por que que tá obrigada? Porque quem disse foi ele. Então, grave aí. Mesmo e obrigada devem concordar com a palavra a quem fazem referência. Aqui, próprio, anexo, incluso. Deve concordar normalmente também a palavra a que fazem referência. Como assim? Ele próprio fez as devidas anotações. Ela própria fez as devidas anotações. Aí, se eu for pluralizar, eles próprios fizeram as devidas anotações. E agora a palavra incluso. O documento segue incluso. Ó, esse documento aqui, ó, incluso. E se eu fosse trocar, em vez de eu escrever documento e colocasse documentação, aí ia ficar assim, ó. A documentação. Aí continua, segue. Aí ia ficar, em vez de incluso, ia ficar inclusa. Porque documentação. Então, isso daqui está fazendo concordância em gênero e número. Papel anexo. Aí, se eu, em vez de colocar papel, eu colocasse carta. Carta anexa. Então, sempre a palavra vai concordar com o nome a que se refere. Os papéis seguem inclusos. As documentações seguem inclusas. Papéis anexos. E qual foi a palavra que ainda há pouco eu usei aqui? Deixa eu ver. Cartas anexas. Belezinha? Belezinha. Aqui eu tenho leso e kit. Deve concordar normalmente com a palavra que fazem referência. Bem fácil aqui, ó, o ato foi considerado um crime de lesa pátria. Então, esse daqui está concordando com a palavra pátria. O ato foi considerado um crime de leso patriotismo. Ó, então, sempre fazendo a referência. Beleza? Beleza? Paulo está quite com serviço militar. Ó, estamos quites com as exigências da secretaria. Ó, nós estamos quites com as exigências da secretaria. Tá bom? Por que que ficou quite aqui? Porque tá falando só do Paulo. E aqui, porque está aqui no oculto, né? Nós estamos quites, é mais de um. Não confundir leso com a forma do verbo lesar. Les e quite também são adjetivos e, portanto, concordam com o substantivo em gênero e número. Significado de leso. Adjetivo, palavra que se antepõe a certo substantivo para indicar que a coisa expressa por ele foi ofendida, violada. Ato de leso patriotismo, de lesa humanidade, crime de lesa pátria. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, quando tem valor de adjetivo, concordam com o substantivo. Olha só, serviu-nos meia porção. Olha aqui, ó. Meia de arroz. Conversamos bastantes vezes, olha só, a esse respeito. As carnes estão cada vez mais caras. Concordando aqui, ó, carnes. As frutas estão baratas. Baratas, frutas. Aqui a concordância. Já é meio-dia
e meia. Esse meia aqui é questão de hora, tá bom? Quando tem valor de advérbio, ficam invariáveis. Como assim, amadinha? Olha só, Maria está meio aborrecida. O que quer dizer? Um pouco aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos. Ó, estudioso aqui, amadinha, você sabe que isso aqui é um adjetivo. Então, essa palavra aqui, ele é um advérbio. E você já sabe que advérbio é invariável. Esses automóveis custam caro. Então, invariável. As laranjas custam barato. Então, neste caso, está funcionando como advérbio. Estamos muito cansadas. Então, preste atenção, aqui é adjetivo, então esse muito aqui é advérbio de intensidade. Então, se tiver valor de advérbio, fica invariável. Olha aqui essa historinha. Aqui eu tenho, estou meio nervosa. Aceita meia xícara de chá de camomila? Preste atenção. Nessa primeira fala, esse meio aqui, ó, ele é o que, amado? Ele é um advérbio, tá? Então, tá funcionando esse primeiro como advérbio, é invariável. Então, por isso que vai ficar, estou meio nervosa. Eu não vou dizer assim, estou meia nervosa, quer dizer que uma metade tá nervosa, a outra não, tá? Então, aqui meio, esse primeiro é advérbio. Então, fica invariável. Aqui, aceita meia xícara de chá de camomila, aí já é numeral, aí já vai fazer concordância com quem? Por que meia xícara? Ó, porque a palavra aqui, ó, é xícara, tá fazendo concordando com xícara. Se em vez de estar escrito xícara, tivesse assim, copo, aí eu ia dizer assim, aceita meio copo de chá de camomila, viu só? Copo masculino, então ficaria meio copo. Aí como é xícara, e ficou meia xícara, tá bom? Sempre fazendo essa concordância. Olha aqui, bastante, meio, longe. Confusão de advérbios são invariáveis. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Ó, os alunos ficaram bastante preocupados com a atitude do professor. Então, lembra que o advérbio modifica o sentido do advérbio, do adjetivo? Viu só? Então, preocupado é o quê? Adjetivo. Então, apareceu na frente de adjetivo, já sabe que o bastante vai ser invariável. E vai ser advérbio. Andaram meio preocupados. Ele anda desconfiada. Ela, né? A minha casa é longe daqui. Advérbio. Mário está meio cansado. Joana está meio cansada. Então, ó, daqui, ó, você dá para perceber, tanto aqui Mário, meio cansado, quer dizer, um pouco cansado. Joana, um pouco cansado. Então, função de advérbio. Os alunos estão meio cansados. Então, viu? Observe que o meio não vai flexionar, ele fica invariável, não muda, né? As faxineiras estão meio cansadas. E não esqueça que na frente vai ter o quê? Adjetivo. Bastante, meio, longe. Confusão de adjetivos são variáveis. Você sabe que adjetivo, numeral, artigo, substantivo vão flexionar, né? Então, sofrerá mudança. Ó, conheci bastantes pessoas. Isso aqui é adjetivo? Não, isso aqui é nome. Então, ó, flexionou. Adotam-se meias medidas. Se tiver só medida, ia ficar meia. Mas como tá medidas, fazendo sempre a concordância. Descreveram longes terras. Olha aqui, ó. Terras, então, fazendo a concordância. Os meios litros estão bem
calculados, né? Então, aqui, ó, fazendo a concordância. Alice não me venha com meias verdades, ó. Márcio toma meia garrafa de vinho e ainda quer dirigir. Em vez de você colocar assim, Márcio toma meio copo, ó, se em vez de garrafa tivesse aqui copo, Márcio toma meio copo de vinho, ainda quer dirigir. Belezinha? Então você vai perceber, vai observar, prestar atenção mesmo com a palavra que vem na frente do meio. Se for adjetivo, já sabe que o meio será o quê? Invariável. Se for substantivo, vai ser variável. As palavras pseudo, alerta, monstro e menos são invariáveis, tá bom? Aqueles voluntários são pseudo caridosos. Ó, pseudo ficou inflexível. Para evitar salto é preciso estar sempre alerta. Houve manifestações monstro em frente ao Congresso Nacional. Os brasileiros ganharam menos, olha só o menos aqui, ó, medalhas que os cubanos, tá bom? Nada de dizer que os brasileiros ganharam menos medalha. Não, amadinho, é menos, porque não existe menos. Os advérbios só, equivalente a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo, por si sós e a sós são invariáveis. Façam as anotações. Olha só. Elas só esperam uma nova oportunidade. Então, aqui, ó, são invariáveis. Elas somente, ó, esse só aí eu troco, um macetezinho aqui, ó, eu trocando esse só pela palavra somente, já sabe que vai ser invariável, ou seja, é advérbio. Elas somente esperam uma nova oportunidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. A palavra anexo vem acompanhada da preposição em, fica invariável, tá bom? As meninas ficaram a sós no quarto. Então, essa expressão a sós, invariável também. Os alunos por si sós resolveram a prova, tá bom? Então, isso daqui é para você, ó, amadinha aqui, ó, chamando a atenção aqui para você fazer as anotações precisas. Belezinha? Belezinha. Aqui eu tenho. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Olha só, lá vem eu aqui novamente, né? Vamos dizer assim, batendo na mesma tecla. Vamos lá. É proibido entrada. Tá certo? Tá. Né? Apareceu determinante antes do substantivo? Professor, eu não sei o que é determinante. Qual é o determinante? Artigo, numeral, pronome, tá bom? Então, aqui não apareceu, ó. Então, vai ficar mesmo, é proibido. A caminhadas diárias é bom para a saúde. Olha só, caminhadas, ó, é bom. Não apareceu determinante. Coragem é necessário, não apareceu determinante. Então, o que vai ficar? Invariáveis. Porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, com ela devem concordar. Por exemplo, aqui, ó, fique atento, amadinho. Se liga na imagem para você fixar aqui, ó. É proibido a entrada. Por que ficou? É proibida porque apareceu determinante, o artigo antes do substantivo, né? As caminhadas diárias são, ó, olha aqui, boas para a saúde. A coragem é necessária, viu só? Fazendo a concordância.
Então, preste atenção aí. Se não aparecer determinante, né, fica invariável. Se aparecer determinante, vai fazer a concordância. Belezinha? Belezinha, professora. Português é fácil demais. Aqui, eu trouxe as plaquinhas, né? Ó, proibido a entrada de pedestre, risco de acidente. Meus amadinhos, quero mostrar aqui para vocês. Essa plaquinha tá linda, maravilhosa. Mas o certo seria aqui, ó, nessa partezinha aqui, proibida a entrada, porque apareceu o determinante aqui, tá bom? Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Então, olha só, aí, ok, beleza? Beleza! Continuando aqui, quando há presença de artigos ou outros determinantes do substantivo, o adjetivo varia em gênero, masculino, feminino e número. Mas aí, ó, anote aí. É proibida a visitação das instalações durante o horário laboral. Olha só, tá aqui negrito, tá? Para você ver. Ó, é proibida a visitação. Então, ó, tem que fazer a concordância. São necessários muito respeito e tolerância para se viver em sociedade, tá bom? Muito respeito e muita tolerância são necessários para se viver em sociedade, tá bom? Fica a dica aí, faça a sua anotação. Com as palavras alerta e menos. O que eu tenho aqui? As palavras alerta e menos, embora atuem como adjetivos, são advérbios, permanecendo sempre invariáveis, né? Ó, os cachorros ouviram barulho e ficaram alerta. Ó, não mudou. Os cachorros aqui tá no plural, ó. Entendeu? Então a palavra alerta é invariável. Os soldados estavam alerta, ó. Assim há menos confusão, há menos pessoas do que previam, tá bom? Então, aqui a questão da concordância nominal, parte 2, né? Então, fique gravado, anotou certinho, que você já tá sabendo que a palavra menos existe e a palavra menos deleta da cabecinha, que não existe. A palavra alerta, invariável, tá bom? Menos, invariável. Em anexo, invariável, tá bom? E aí, amadinho, ficou difícil? Não, amada, tudo tranquilo por aqui. Então, a gente vai finalizar aqui e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Vai!